Olá, boa tarde. O Link Espírito Santo, edição especial desse fim de semana, está começando. Veja agora os destaques da nossa edição. Secretaria de Saúde inicia inquérito sorológico nos presídios do estado. Os testes serão aplicados em 2 etapas. Professores e alunos voluntários da UFES recuperam computadores para serem doados a estudantes carentes. Motoristas de aplicativo adotam medidas de prevenção ao novo coronavírus, mas mesmo assim cai o número de passageiros. Na agenda cultural tem as dicas de filmes e séries para você curtir o fim de semana em casa. E ainda as aventuras do paraquedista Marcos Morandi no quadro Vivendo um Sonho quando o céu não é o limite. O Link Espírito Santo está no ar. Muito obrigado pela sua companhia. Eu sou Rodrigo Schroeder e você está na Record News. O governo federal divulgou nesta semana o projeto de lei orçamentária que prevê o salário mínimo para 2021 em R$ 1.067. O novo valor representa um aumento de R$ 22 em relação ao salário mínimo atual. Nós conversamos com um economista que explicou como esse cálculo é feito. E uma coisa é certa, esse dinheiro quase não vai fazer diferença no bolso do trabalhador, diante dos preços no supermercado, por exemplo. Inicialmente, a proposta do governo federal fixava o salário mínimo em R$ 1.075 para o próximo ano. De acordo com o projeto do orçamento de 2021, enviado nesta semana ao Congresso, o mínimo subirá dos atuais R$ 1.045 para R$ 1.067. Segundo o Ministério da Economia, a queda na inflação decorrente da retração da atividade econômica impactou o reajuste. Esse economista explica como essa revisão é feita. Em abril, por exemplo, desse ano, ele tem que encaminhar para o Congresso a lei de diretrizes orçamentárias, ou seja, está dizendo assim, para 2021 as diretrizes são essas, né? Inclusive o valor do salário mínimo de 2021. Como é que ele chega a esse valor? A Constituição diz o seguinte: o salário mínimo é corrigido pela inflação, INPC. Como em abril o ano não terminou ainda, não se sabe a inflação que vai ser verdadeiramente, o governo faz uma estimativa, foi 3,1%. Chega agora, começo de setembro, ele manda o orçamento, aí ele faz a revisão. Como não teve atividade econômica, pandemia e tudo, essa inflação deve cair para 2%, aí o salário mínimo que seria R$ 1.079, passa a ser R$ 1.067. Essa é a razão desses valores. É importante para a pessoa? É muito importante. Está aumentando o salário dela? Não. Está só corrigindo o poder de compra. Com o aumento de R$ 22 no salário mínimo proposto pelo governo, daria para levar mais um saco de arroz. Esse aqui que eu coloquei no carrinho está custando R$ 18,80. Mas para levar também o feijão, o parceiro do arroz. No prato dos brasileiros, teria que gastar um pouquinho mais, porque além do preço do arroz ter aumentado, o do feijão também subiu. E não foi só o feijão que subiu. Essa dona de casa reclama que está cada dia mais difícil de encher o carrinho. Está muito mais difícil, a diferença absurda de um mês para o outro. Coisa de mais de 100% de reajuste. Os reajustes estão nessa base. Se você considerar 1 litro de óleo, que eu pagava R$ 2,80, estou pagando quase R$ 6. 1 quilo de arroz, do que eu compro, eu pagava 9, no máximo R$ 10, está R$ 19. Tem outros arrozes que a gente usava, outra marca de arroz, que a gente não compra mais, porque ficou inviável, R$ 25 para uma família, que você tem várias pessoas, fazer compra está muito complicado. Essa outra aposentada diz que enquanto o salário dos políticos cresce e as reformas não são feitas, a população sofre. Agora eles deviam abaixar, fazer a reforma administrativa e baixar os salários lá do judiciário, do legislativo, que onde os salários são imensos, o executivo é bem pequeno, né? O economista ouvido pela nossa reportagem diz que é preciso segurar as contas diante desses aumentos. 50 milhões de pessoas são impactadas pelo salário mínimo, inclusive o próprio governo, que ele paga benefícios da Previdência Social com base no salário mínimo. Quando aumenta R$1 no salário mínimo, o gasto do governo aumenta em 300 milhões de reais. Então tem que ter muita cautela, especialmente nesse momento, nós perdemos aí 9,7% do PIB, uma queda de quase 10% do PIB.
um desemprego muito elevado, quase 13 milhões de pessoas. Então não tem como dar aumento mesmo, mas a correção, como reza a Constituição, tem que ser feita. E é nesse nível que ela está ocorrendo. Agora, a pessoa que ganha um salário mínimo, ela está percebendo que tem que ter bastante controle dos seus gastos, não é? Ela tem que otimizar cada dinheiro, cada real dela nesse momento e preservar o seu emprego, principalmente preservar o seu emprego, porque se aumenta o salário mínimo também demais, o empregador demite. Começou nesta semana o inquérito sorológico nos presídios aqui do estado. Os testes serão aplicados em 2 etapas. Além dos detentos, servidores da Secretaria de Justiça e profissionais de saúde também serão testados. Serão aplicados 1.800 testes rápidos para a Covid-19 na primeira etapa. O inquérito sorológico está sendo feito em todas as 34 unidades prisionais do estado. Serão testados internos, servidores penitenciários e profissionais da saúde que trabalham no sistema prisional. Todos são escolhidos por meio de um sorteio feito por um aplicativo desenvolvido por pesquisadores da UFES e do Instituto Jones dos Santos Neves. Com essa testagem estatística, a gente não testa todo mundo, mas a gente tem resultados que podem ser estimados para toda aquela população ali. Então, a gente vai saber quantas pessoas a gente estima que estejam contaminadas em cada um desses locais. Desde o início da pandemia, aqui no estado, 707 presos testaram positivo para a Covid-19. 20 casos ainda estão ativos até esta segunda-feira e 2 pessoas morreram. Com o inquérito sorológico, a Secretaria de Justiça terá condições de adotar novas medidas e ter um panorama melhor da doença no sistema prisional. A gente não consegue saber a fonte de transmissão daqueles que já tiveram, mas nós conseguimos saber em cada local como é que está uma fotografia daquele momento, do que está acontecendo agora em cada presídio. Tem presídios que nós sabemos que tiveram menos casos, outros que ocorreram mais casos. E nesse momento, né, esse estudo, ele vai fornecer uma fotografia exata do que está acontecendo nesse momento no sistema prisional no estado do Espírito Santo. Quando algum interno testar positivo para a Covid-19, ficará isolado em uma cela. Essa é uma das várias medidas de contenção do novo coronavírus nas cadeias capixabas. Nós temos celas específicas de isolamento e aí o preso ele é direcionado para essa cela específica e lá ele recebe todo o monitoramento e o manejo adequado conforme o caso clínico e conforme a prescrição médica. Todos os atendimentos médicos são realizados nas próprias unidades prisionais. Por se tratar de um local de confinamento, a superlotação das cadeias preocupa, diante da circulação do vírus em locais fechados. Mas a gerente de saúde explica ainda que providências também foram tomadas para diminuir o risco. As celas elas foram divididas, cada unidade se adequou e separou entre celas de casos suspeitos e casos confirmados. Então esse manejo ele é todo feito pela direção da unidade, seguindo os protocolos. Nenhuma movimentação, nenhum manejo é feito sem a orientação da equipe de saúde e sem seguir os protocolos que já estão estabelecidos. Então os presos eles foram separados dessa forma justamente para minimizar essa aglomeração. Os presos também fazem a parte deles no combate à Covid-19 e adotaram a higiene como arma principal contra o novo coronavírus. Na cela, tudo lavadinho direitinho de manhã, a hora que a gente chega do serviço à tarde, a gente torna limpar a cela direitinho, tudo arrumadinho, tem um álcool, tem tudo certinho pra gente aqui. Poder fazer o teste para a Covid-19, para eles, é um alívio. É importante porque a gente fica sabendo, ciente de alguma coisa, às vezes tem algum problema, a gente fica ciente. Nós mostramos aqui no link que a UFES vai retomar as atividades no dia 14 de setembro, mas apenas de forma remota. E com isso, a exclusão digital, que já era um problema entre parte dos estudantes, ficou ainda mais evidente. Mas o grupo de professores e alunos voluntários quer garantir que esses jovens tenham acesso a computadores. A comunidade pode e deve ajudar.
O ensino-aprendizagem remoto e temporário e emergencial, o EART, foi aprovado no dia 18 de agosto e terá como foco, nessa fase, as aulas online. Mas quase 7 mil estudantes da UFES não têm acesso a computadores ou internet. Antes da pandemia ele já existia, esse problema de exclusão digital, mas ele era resolvido com os nossos laboratórios, né? Nós temos vários laboratórios de informática na universidade e esses alunos eles acessavam, né? Eles vinham à universidade e acessavam esses computadores. Com o fechamento, com o distanciamento social e o fechamento desses laboratórios, os alunos ficaram sem acesso à internet, né? Parte desses alunos. E agora o objetivo é que esses alunos agora tenham acesso em casa também. Esses estudantes receberão equipamentos da própria universidade. Outra parte dos computadores cedidos aos alunos virá de doações, que podem ser feitas por empresas e pessoas físicas. A universidade está colaborando, né, com uma boa parcela, dando um auxílio para os alunos que já fizeram um cadastro, né, e a gente tem uma outra parcela que a gente quer alcançar, que será agraciada num edital, num chamamento público também, né, para esses alunos. Os alunos têm que demonstrar interesse que querem receber esses equipamentos. Quem é que pode doar? Todos, né? Empresas, pessoa física que tem um computador que seja funcional ou que seja relativamente novo, que está lá no canto, né? E às vezes até com um defeito, um pequeno defeito, pode fazer a doação. Todos os computadores que serão cedidos aos alunos vêm para essa sala aqui do Centro Tecnológico, onde são feitos os testes e também a manutenção dos equipamentos para deixar tudo pronto para o uso. Inicialmente ele passa por uma parte de triagem, onde vai ser feita a higienização desse equipamento e vai também ser visto se ele está funcionando ou não. Uma vez que é feita essa parte, a gente vai para outras fases, né? Por exemplo, verificar se o computador tem os equipamentos que são necessários para que os alunos possam, aí, num momento futuro, né, próximo, participar do EART, né, que é o ensino que vai começar agora em setembro. A ideia é que os equipamentos cheguem em bom estado para quem precisa. Aqui a gente consegue analisar o computador por inteiro, desde as peças até o software. A gente consegue testar, inclusive, as ferramentas que os alunos vão utilizar, né, na hora de estudar, áudio, vídeo. E a gente tenta deixar o computador o máximo pronto para que não tenha problema nenhum quando chegar na casa deles. O trabalho é voluntário e envolve diversos setores da universidade. Para o Daniel, ser estudante e ajudar outros alunos nesta fase não tem preço. Todo mundo sabe como é que está sendo difícil essa fase do corona, da pandemia, e a gente conseguiu usar os nossos conhecimentos, né, técnicos, para poder fazer parte, né, da colaboração, para poder ajudar. É muito gratificante. E no site ufes.br você confere a lista de beneficiários pelo Programa de Inclusão Social da Universidade. O Link Espírito Santo, o especial deste fim de semana, vai para um rápido intervalo e a gente volta já. Link Espírito Santo de volta, e em Colatina a falta de chuvas tem refletido no abastecimento de água da cidade. Quem tem as informações é o Agnor Júnior. Boa tarde, Agnor. Olá, boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos que acompanham o Link Espírito Santo. Nós estamos na estação do inverno e, apesar das baixas temperaturas não serem tão comuns aqui em Colatina, nem mesmo nessa época do ano, 2020 tem sido diferente e o frio tem feito parte da rotina dos colatinenses. Mas outra característica dessa estação é a diminuição das chuvas. E o Rio Doce, principal fonte de captação de água do município, já mostra os efeitos dessa situação. Acompanhe na reportagem. Dona Naíra é moradora do bairro Operários e, sempre que pode, passa pela Avenida Beira Rio quando vai às compras. Ela tem observado a diminuição do volume de água do Rio Doce e afirma que gostaria de vê-lo mais cheio. Ao mesmo tempo, tem fé que não faltará água na cidade, principalmente quando chegar o período de chuvas. Eu achava que eles precisavam ficar no nível normal, né? Pra gente ter uma água mais pura, né? Porque ele seco assim é complicado, não é?
Mesmo que chove, mas a água vai embora. Mas assim mesmo a gente está usando porque não tem outro jeito. O senhor Moacir Martinelli já é mais otimista em relação ao nível do rio. Morador antigo de Colatina, ele afirma que isso acontece todo ano e acredita que o perigo de faltar água na cidade está longe de existir, uma vez que, na opinião dele, este ano tem mais água do que em 2019. Todo ano é assim nessa época. Esse ano tem até mais água um pouco do que o ano passado. Tá tendo mais água. Esse ano até agora tá tudo ok. Em uma semana, o nível do Rio Doce baixou de 2 metros para 1,40 metros, tanto que já é possível ver os pilares de sustentação da ponte Florentino Avidos. O diretor de operações do Sanear, Geraldo Avancini, explica que apesar do nível do rio estar baixo, a empresa monitora os níveis de altura e vazão. E frequentemente faz intervenções, como por exemplo a retirada dos bancos de areia. Tudo isso para facilitar a passagem e a captação de água. Apesar do nível do Rio Doce estar baixo, a gente vem monitorando níveis de altura e vazão. A água tem suficiente para a gente tratar e abastecer o município. O que a gente tem que fazer, às vezes, é algumas intervenções no leito do rio para fazer com que essa água chegue até as nossas bombas de captação. O que a gente faz é movimentar, abrir espaço no meio dos bancos de areia para fazer com que a água chegue mais próximo dos locais de captação de água. A gente faz isso com máquina pesada, entra no leito do rio e prepara o terreno para que essa água chegue até as nossas bombas. Ainda de acordo com o Geraldo, caso o nível do rio diminua ainda mais nos próximos dias e os números de bancos de areia cresçam, ele afirma que isso pode dificultar, mas não impedir a captação de água. Por isso, os colatinenses podem ficar tranquilos, pois não faltará água na cidade. Pode dificultar, mas não impedir. A gente já vem há vários anos passando por esse tipo de problema, inclusive esse ano está bem menor do que os outros anos. Esse ano o rio está com mais água do que os outros anos, que facilita um pouco a captação, mas não faz com que a gente não tenha que fazer alguma coisa. A gente tem que se mexer, tem que providenciar os canais de adução da água bruta para bombeá-las para as nossas retas. Quanto mais água no rio, mais fácil para o Sanear captar, e é isso que a gente espera nos próximos meses, que tem início o período chuvoso, que faz com que a gente tenha uma maior facilidade na captação da água bruta. Alguns internos do Presídio de Segurança Média aqui de Colatina participam, dentro da própria penitenciária, do projeto Semeando Solidariedade, que foi implantado em 2017. Essa ação tem o objetivo de desenvolver entre os próprios detentos o exercício de cidadania, além de servir como remissão penal. Acompanhe os detalhes na reportagem. Alface, cebolinha verde, couve, salsinha e outras hortaliças, além de frutas e legumes. Esses são alguns dos produtos cultivados por internos do Presídio de Segurança Média de Colatina, no projeto Semeando Solidariedade. Antônio Bragato, diretor da unidade, afirma que a horta desenvolve nos internos o senso de responsabilidade, tanto para si como para os próprios familiares desses detentos. O projeto Semeando Solidariedade, ele foi criado com o intuito de uma forma de terapia para os internos de idades avançadas aqui no presídio. E a gente viu que esse projeto ele seria fundamental na solidariedade também. Então, assim, é um projeto importante, bacana. Por exemplo, esse projeto na horta aí, para os internos, eles trazem o intuito de responsabilidade, tanto na manutenção, no cultivo, na responsabilidade com a família que vão receber esses kits. Então, assim, é um projeto importante, de suma importância, e de remissão de pena para esses apenados também. Hoje, a unidade precisa desse tipo de projeto, então a gente ocupa esses internos com esses projetos. Em específico, esse do Semeando Solidariedade é um projeto bacana, voltado para a solidariedade, e a gente, assim, regularmente faz as entregas aos asilos, aos orfanatos, algumas creches, e isso sensibiliza o próprio interno que está ali atuando. Então é de suma importância. Carlian Gomes é idealizador do Semeando Solidariedade e afirma que o projeto foi colocado em prática em 2017 como uma forma de terapia para os detentos. Ele conta que no início os kits com hortaliças e verduras eram entregues apenas aos familiares dos internos, mas aos poucos foi crescendo e atendendo outras instituições da cidade.
O projeto Semeando Solidariedade, ele surgiu em 2017, né? Ele tinha fins terapêuticos, tanto é que o público-alvo eram pessoas de idade mais avançadas, né? Porém, com o espaço, com a expansão desse espaço, com as doações que a gente começou a receber por parte dos servidores de adubos, sementes, o projeto foi ganhando forma, foi ficando maior, até que nós conseguimos também beneficiar com essas doações as famílias dos presos, né? E aí, nos finais de semana, sempre nos finais das visitas, as famílias levavam esses kits que eram preparados pelos presos dos projetos. Hoje, o projeto está maior, ganhou também uma outra forma e com a expansão da horta, a gente hoje pode beneficiar também algumas instituições, como creches, orfanatos, escolas, enfim. As verduras, frutas e legumes do projeto Semeando Solidariedade, produzidos aqui na Penitenciária de Segurança Média de Colatina, já têm destino certo. Familiares dos internos e instituições municipais, como asilos e orfanatos. O senhor José Roberto Borges foi um dos primeiros a participar do projeto e afirma que o Semeando Solidariedade tem ajudado ele a manter a mente ocupada. Além disso, tudo que produz conta como remissão penal, o que o deixa ainda mais feliz por saber que em breve estará novamente inserido na sociedade. Para mim que mudou muita coisa, porque muitas coisas que a gente pensa, isso aqui ocupa um pouco a mente da gente, para não ficar pensando besteira. Isso para mim vai ser muito bom, para minha saída, que eu tô quase indo embora também, para mim vai ser muito bom na rua para mim. Lembrando que os produtos são naturais, frescos, sem utilização de agrotóxicos e são distribuídos para a família dos internos e também para algumas instituições aqui da cidade. Essas são as informações hoje aqui de Colatina. Tenham todos um bom fim de semana. Voltamos ao estúdio em Vitória com você, Rodrigo. Mesmo diante da pandemia, a maioria dos motoristas de aplicativo continuou a trabalhar e a categoria adotou desde o início várias medidas preventivas, só que elas não foram suficientes para impedir a queda brusca no número de passageiros. A pandemia derrubou 30% das viagens dessa empresa de carros particulares por aplicativo, que conta com mais de 400 motoristas. Com o isolamento social, as pessoas, com a diminuição do fluxo de pessoas nas ruas, consequentemente afetou o serviço como um todo. Com a flexibilização de algumas atividades, o cenário melhorou e o fluxo das corridas tem aumentado. As empresas também tiveram regras que precisaram que funcionários se deslocassem, porém não juntos. Então houve aí um equilíbrio na demanda. Mesmo assim, a gente continua ainda progredindo no crescimento das viagens ao longo desse período. Ainda não chegou ao que era antes da pandemia, mas existe um movimento crescente e constante. A preocupação com a higiene também foi reforçada. A cada turno, os carros são trazidos para o lava-jato da empresa. Depois da limpeza, um produto sanitizante é pulverizado nos veículos. Tudo isso para diminuir as chances de contaminação. Por ter frota própria e motoristas contratados, a gente consegue ter uma regularidade aí na higienização e no preparo dos motoristas. Então, os carros já tinham um padrão de higienização constante. A gente agregou novos procedimentos mais recentes ou mais modernos, que estavam sendo usados até em outros países, a gente absorveu e isso vai continuar mesmo pós-pandemia. Porque a gente acredita que é algo que a própria população vai exigir e a gente já incorporou no nosso serviço. Então, a limpeza dos carros, a pulverização com produtos que garantam aí a asepsia dos carros. De acordo com a Associação de Motoristas de Aplicativos do Espírito Santo, até agora foram registrados 5 casos da Covid-19 e uma pessoa morreu. E para evitar e diminuir as chances de contaminação do novo coronavírus, foram adotadas uma série de medidas de prevenção. Os motoristas começaram a ficar mais cuidadosos. A higiene que talvez não se tinha antigamente, agora está muito forte pelos motoristas. Todo motorista agora anda obrigatoriamente com álcool gel, faz a limpeza dos veículos. Então isso mudou realmente um pouco a característica de higienização dos motoristas. Segundo o presidente da associação, o perfil dos motoristas também mudou.
com a crise e a redução de jornadas. No início da pandemia, quando você não tinha corridas, não tinha passageiros, quem tinha carro alugado entregou, porque não tinha condições de pagar. Um futuro logo à frente, as empresas começaram a fazer algum tipo de convênio, reduziu o valor dos aluguéis, mas mesmo assim era uma incerteza muito grande. Na contrapartida, com essas medidas do governo, da redução da jornada de trabalho e das grandes demissões que tiveram, muitas pessoas que não tinham condições e tinham um veículo foram para a rua trabalhar como motorista de aplicativo. Nós sentimos agora um grande aumento do número de motoristas na rua. Agora nós vamos a Linhares com Cláudio Alves, que tem as informações do norte do estado para a gente. Boa tarde, Cláudio. Ei, Rodrigo, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham nesse link especial de final de semana. Falamos aqui de Linhares. O Sindicato da Indústria Moveleira do município, Sindimol, elegeu uma nova diretoria. A posse dos novos membros e do presidente da entidade, Bruno Rangel, aconteceu nesta semana, com a presença da presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo, Cristine Samorini. Nesta quarta-feira, o Sindimol deu posse à sua nova diretoria. O presidente eleito foi o empresário Bruno Barbieri Rangel, diretor da MGM Imóveis. Então, eu estou na indústria imobiliária há 17 anos, eu tenho 35, de vida sindical já tenho 6 anos, participei da última gestão como diretor administrativo e agora chegando a presidente. Eu estou há 14 anos na frente da MGM Imóveis como um dos diretores, né? E venho para o Sindimol agora como presidente para continuar o belo trabalho que os outros presidentes que antecederam a mim sempre fizeram, mantendo sempre a seriedade e a transparência que o sindicato sempre mostrou para a sociedade. De acordo com ele, os planos para a nova gestão estão voltados para ações com foco na sustentabilidade e dinamismo. Nós estamos com uma diretoria bem jovem, bem jovial, então o nosso dinamismo vai ser assim, um ponto fundamental para essa nova gestão. Sem perder a essência, sem perder o que sempre regiu o nosso sindicato e a transparência que a gente sempre vem mantendo com todas as gestões, mas o dinamismo, a inovação e a evidência do nosso setor. Eu acho que o nosso setor ele precisa ser um pouco mais evidenciado e isso que a gente vai trabalhar com bastante afinco. Dinamismo, evidência e bastante transparência. Para o presidente, a nova diretoria vem para trazer renovação. Eu acho que é uma renovação importante que a gente está fazendo. A gente conta ainda com os nossos eternos presidentes que vão estar aí nos apoiando sempre, tenho certeza. E o sindicato é um grupo muito unido que sempre vai nos dar liberdade para estar trabalhando e buscando sempre coisa nova. E a Fundação Renova afirma que depositou 480 milhões de reais em uma conta judicial para a construção das obras de asfaltamento dos trechos das rodovias ES 440, que liga o trevo de Bebedouro à Regência, aqui em Linhares, o trecho da ES 010, que liga Vila do Riacho, em Aracruz, também à Regência, e a estrada Beira-Rio ES 248, que liga Linhares à Povoação. O restante dos recursos será depositado em 6 e 12 meses e a liberação é feita pela 12ª Vara Federal da Justiça em Minas Gerais, feita conforme cronograma das obras apresentado pelos estados de Minas Gerais e do Espírito Santo e pelas prefeituras dos dois estados. Esse dinheiro é resultado de um acordo de compensação da mineradora Samarco com os municípios afetados pelo desastre de Mariana. O acordo aconteceu após uma intensa mobilização de moradores ribeirinhos. Por hoje é só, bom final de semana a todos. Rodrigo, eu retorno à Vitória com você. Nós vamos para mais um rápido intervalo e na volta tem as dicas para você curtir o fim de semana em casa. É um instante só. Durante esse período de pandemia, o sentimento de solidariedade tem ficado mais forte. Em São Mateus, um jovem de apenas 16 anos iniciou um projeto que está beneficiando várias famílias da cidade. Quem conta essa história é a Nariane Lopes. Boa tarde, Nariane. Boa tarde, Rodrigo. Bom tê-lo na bancada também. Então, eu e o cinegrafista Patrick Gomes fomos conferir uma ação de entrega de cestas básicas aqui em São Mateus, onde várias famílias foram beneficiadas. E foi aí que conhecemos o Enzo, um jovem garoto que está fazendo a diferença aqui na região. Confira.
Meio à pandemia que vem causando grandes impactos na economia, onde há o aumento do desemprego, além de centenas de famílias que estão passando por dificuldades, Enzo teve uma ideia, dando início ao projeto Repartindo o Pão. Além de um bazar, lives beneficentes estão sendo realizadas para arrecadar alimentos através de doações. Esse projeto começou com o intuito de estar arrecadando alimentos para montar cestas básicas para as famílias carentes, para estar doando para as famílias aqui de São Mateus, Balneário de Guriri e Conceição da Barra. Além de bairros de São Mateus, o projeto conseguiu arrecadar uma quantidade significativa de doações, onde também foram distribuídas em Conceição da Barra. A primeira ação foi foi onde a gente foi para a rua, né, buscar as doações, ficamos à frente de supermercado. A segunda ação foi onde a gente realizou o Bazar Solidário, né, fizemos lá em Conceição da Barra o Bazar Solidário, doamos bastante roupas, já quero deixar um agradecimento a todos que doaram, que participaram, a comunidade em si. A terceira ação foi onde a gente passou lá em Conceição da Barra entregando as cestas para as famílias que a gente priorizou, que estavam necessitando nesse momento. E a quarta é aqui que a gente está entregando as cestas para o Projeto Araçá aqui de São Mateus. Além das famílias que receberam as doações entregues pessoalmente pelo jovem voluntário, projetos sociais que atendem centenas de crianças, como o Centro Cultural Araçá, também foram contemplados. A solidariedade tem impactado de forma positiva na vida de quem está precisando. E aqui em São Mateus, o Araçá tem recebido diversas doações e que tem ajudado muito a família dos nossos meninos e meninas que nesse momento estão sem poder vir à nossa instituição e também sem poder ir à escola. E aí o Araçá entra com esse processo de ajuda às famílias. Mais iniciativas como esta. Parabéns, Enzo, e a todos os envolvidos. E por hoje é só, Rodrigo. Eu volto com você aí no estúdio. Uma boa tarde a todos, um bom final de semana e até segunda com mais notícias aqui de São Mateus e da região. Até lá! Obrigado, Nariane. Esta semana, a Cachoeira de Itapemirim, que estava na lista de risco baixo, voltou para o grau de risco moderado para a Covid-19. Nós vamos conversar com Samuel de Fraga, que tem as informações. Boa tarde, Samuel. Oi, Rodrigo, muito boa tarde para você e para todos que nos assistem. Olha, é isso mesmo. E com o retorno do município para o grau de risco moderado, as regras para bares e restaurantes também mudaram. Dona Edna não esconde a tristeza. Há 25 dias, ela perdeu o irmão de 77 anos para a Covid-19. Ela nos contou que ele não acreditava na gravidade da doença. A gente dizia, se cuida. E a gente está doendo muito, muito, muito mesmo. Eu só peço a quem estiver ouvindo, fique em casa, se cuida, porque é muito triste. É uma dor sem fim. Para ela e a família, a maior dor foi na hora do sepultamento. Ele faleceu em Vitória, lá na Serra, veio sepultar aqui em Santa Fé. A gente nem teve o prazer de ver o corpo do meu irmão. Cachoeiro voltou ao grau de risco moderado para a Covid-19, segundo o mapa de risco do governo do estado. O município tem hoje mais de 4 mil casos confirmados e mais de 150 casos ativos. Esse último decreto estadual ele mudou a forma de calcular, né, a matriz de risco. Então, antes era considerado alguns indicadores, hoje o indicador mais importante para esse cálculo é o número de óbitos, que infelizmente nós tivemos muito número de óbitos nesses últimos 14 dias, dessa média móvel dos últimos 14 dias. Isso trouxe Cachoeiro para essa nova matriz de risco de grau moderado. Cachoeiro chegou a ficar 3 semanas no grau de risco baixo. Mas o descuido de muitas pessoas que insistem em não usar a máscara ou usam de forma errada e também as aglomerações contribuíram para que as mortes e um novo aumento no número de casos por Covid-19 voltassem a chamar a atenção. Infelizmente as pessoas acabaram se descuidando um pouco. Essa sensação de segurança, de falsa segurança, fez com que a gente tivesse um certo relaxamento. Mas o principal fator
que levou a gente a voltar para o risco moderado foi justamente essa mudança da forma de calcular. Então esse número de óbitos, né, essa última média móvel dos últimos 14 dias, que é o principal indicador, fez com que Cachoeira realmente voltasse a esse grau moderado e trouxesse mais restrições na parte comercial. A Prefeitura decidiu revogar o decreto que flexibilizava o funcionamento de bares e restaurantes depois que a cidade voltou para o grau moderado de risco para a Covid-19. A decisão segue a determinação do governo do estado, que estabelece que somente os municípios em grau baixo de risco podem autorizar a abertura destes estabelecimentos. Existe uma gama muito grande de legislações, né, criadas, e o governo estadual tinha feito um decreto que tinha vigência até o dia 31, né, então nosso decreto saiu editado, né, a partir de segunda-feira, podendo, ainda flexibilizando, mas existe uma portaria da Secretaria Estadual de Saúde que proíbe o uso de bares, então a gente voltou atrás, revogou, fizemos um novo decreto, colocando de forma correta, conforme o Estado definiu. Os bares devem permanecer fechados enquanto durar a classificação de risco moderado. O atendimento deve ser somente por delivery. Vão poder funcionar de segunda a sexta para consumo presencial as atividades de alimentação, como restaurantes, sorveterias, lanchonetes e similares, de 10 da manhã às 3 da tarde e de 6 às 9 da noite. Já no sábado, de 10 da manhã às 4 da tarde. É muito importante que as pessoas continuem se cuidando, usem máscara corretamente, não é usá-la no queixo, não é usá-la na mão, e sim usá-la de forma correta, cobrindo toda a face, cuidados com a asepsia, tentar manter o distanciamento na medida do possível, que é muito importante as pessoas não se contaminarem, para que elas realmente não tenham risco de passar por essa complicação que o vírus pode passar, porque o vírus pode acometer a pessoa. Com a volta da cidade para o grau de risco moderado, é preciso ficar ainda mais atento aos procedimentos de segurança, assim como Maria Elvira, que não sai de casa sem máscara e sem o álcool em gel. Eu vejo um processo de negação, né? É como se não tivesse acontecendo, sabe? A cada momento que a notícia é que os índices melhoraram, as pessoas simplesmente se permitem sair sem máscara, deixar de tomar os cuidados, né? Os cuidados com as mãos. Isso é assustador. Bem, Rodrigo, por hoje é só. Olha, um bom final de semana para você e eu volto na segunda-feira com outras informações. E agora tem as dicas da Agenda Cultural para você aproveitar o seu fim de semana sem sair de casa, claro. Eu quero processar o Amor Garantido. O site de namoro. Eu tive 986 encontros diferentes e em nenhum deles eu encontrei o amor. Na Netflix estreia Amor Garantido. Para salvar seu pequeno escritório de advocacia, uma advogada ajuda um cliente bonitão a processar um site de namoro por propaganda enganosa. Se fosse dar um nome para essa noite, como o episódio de Friends, qual seria o título? Aquela que eu não esperava. Que preço vocês pagariam para achar o amor? Oi, amor. Como foi seu dia? Foi bom. Você é uma de nós. Só não sabe ainda. Em Freaks, depois de encontrar um homem misterioso, uma cozinheira descobre que tem superpoderes e descortina uma conspiração de sabor amargo. Uma geração na porra da evolução. Tô visitando os pais do Jake pela primeira vez. Não faz muito tempo que a gente tá junto. Eles estão bem ansiosos pra conhecer você. Tô pensando em acabar com tudo. Já estou pensando em acabar com tudo. Uma jovem vai com o namorado conhecer os pais dele em uma fazenda remota e embarca numa viagem para dentro de seu próprio psiquismo. E o tempo passa através da gente, soprando como vento frio. Eu tinha que estar lá. Talvez eu não estragasse as coisas assim. Eu quero ele no caso. Esse é o momento de se perguntar se quer mesmo ser um detetive. Em O Jovem Wallander, um crime de ódio provoca comoção popular, protestos violentos e transforma um jovem policial em detetive. Eu juro pra você, Marianne, que eu vou pegar o responsável. Ele vai encarar a justiça. Bem-vindo ao trabalho. A única coisa que eu tenho certeza na minha vida é que eu queria estar na primeira missão pra Marte. São só 3 anos. Legal, então não vou sentir sua falta. Eu vou voltar logo.
Em Hawaii, um astronauta recebe um convite para comandar uma expedição internacional rumo a Marte. Mas para embarcar nessa perigosa missão de quase 3 anos, ela vai precisar deixar seu marido e sua filha adolescente para trás. Mãe, eu te amo. Por que você teve que fazer isso? Nós iremos voltar para casa. E agora a gente viaja com o paraquedista Marcos Morandi para mais uma aventura pela Europa. O destino desta vez é o Reino Unido, com um salto em pleno inverno. Estou aqui para compartilhar com toda a nossa audiência a minha experiência visitando e saltando no Reino Unido. Aproveitei uma das minhas viagens à Europa, onde fiz algumas incursões pelos Alpes da Suíça e da França, passando por Paris até o norte da França. Embarquei no sistema Roll-on-Roll-off do Eurotunnel, é um shuttle, uma obra monumental que representa uma das 7 maravilhas da engenharia mundial do século XX. Os senhores a seguir verão imagens inéditas de como representa esse translado etapa por etapa. A Europa nos mostra um continente muito avançado em termos de organização social, um controle efetivo, nem sempre ostensivo, mas presente. Lembrando que esse é o maior sistema roll-on, roll-off de transporte de carga e passageiros em águas submersas. Seu percurso gira em torno de 50 quilômetros de ponta a ponta, a parte submersa um pouco menos de 39 quilômetros, seu ponto de maior profundidade 75 metros. O translado dura apenas 35 minutos. E foi algo memorável para mim, levando-se em consideração de que eu vivi temporariamente na Inglaterra, na cidade de Londres, onde fui acolhido, e tenho boas e grandes memórias desse período que significou tanto para mim. Me dirigi ao Reino Unido numa época de inverno, ou seja, assumi o risco de não poder saltar, mas fui agraciado no último dia, inclusive nevou em alguns dias, com um tempo favorável, aonde eu pude cumprir a minha missão saltando diante de um cenário muito bonito nas redondezas de Hibbalstow, uma cidade de zona rural. É isso aí. Valeu, segue o vídeo. Bonjour. Bonjour monsieur. How are you? Ça va, merci. I would like. Booking already? No. Okay. No. You want to buy one way or return, sir? May I have the flexible return? Flexi Plus? Normal ticket? Oh yes. Normal ticket? No. I mean. Flexi Plus. I It's can. more expensive, huh? I can change the date. The only thing that I need is to change the date. Because I'm going, the weather is not good. Maybe the last time will be Sunday or Monday is 12. Yes,
So you know when you come back? Yeah, I would like to fix a date, but if I come before, I can. Okay. It's flexible, no? Okay, no problem. Thank you. D'incident détecté dans votre compartiment. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Depois de 3 dias esperando, consegui saltar aqui no Reino Unido. Uma área de referência espetacular. Valeu!
É isso aí, pessoal. Lembrando que todos os episódios estão disponíveis no canal da Record News Espírito Santo através do portal da Rede Sim e do meu canal do YouTube Paraquedismo.tv. É isso aí. Obrigado pela audiência. Valeu. Até a próxima aventura. Obrigado. Belíssimas imagens. Obrigado, Morandi. E até a próxima. O Link Espírito Santo de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Para você, uma ótima tarde, um bom fim de semana. E você já sabe, para ficar muito bem informado a qualquer hora, basta acessar simnoticias.com.br. Record News, informação para você crescer.